Tinha convidado uma outra pessoa, eu cliquei no botão errado. Por que eu sou essa pessoa? Olá, Oi, Fábio! tudo bem? Tudo bom? E você? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tranquilo, tudo jóia. Então tá. Que prazer! Primeiro quero dizer que prazer estar aqui. Gosto muito do seu trabalho. Igualmente. E agora eu posso dizer o mesmo de você, né? Vi seu trabalho lá dentro da casa, acompanhei por aqui alguns vídeos e tal, e Sim. posso dizer o mesmo. Gosto muito do seu trabalho, do jeito que você, antes de entrar, eu já vi que você seria uma boa participante. E eu já fiquei empolgado, mas eu achei que você ia decepcionar, porque costuma acontecer. É, Mas né? você não decepcionou. Você foi muito bem do começo ao fim, se mostrou coerente durante todo o tempo. Então, meus parabéns. Ai, que bom. Ai, fico muito feliz. E eu tenho umas perguntas aqui, tá? Então O pessoal tá. que me segue aqui, ó, fez umas perguntinhas, também é coisa Ixi, pouca. temos muitas listas. Eu escrevi num papel até, né? Porque eu sabia que o celular ia estar imobilizado aqui. Sim. Então, você que começa, eu começo. Você entrevistar um entrevistador é assim mesmo, tá? Então, eu tenho a minha lista aqui também, aquela que eu te mandei, né? Manda bala. Você quer começar e depois eu faço uma? Não, pode começar. Acho que. Posso Ou você que começar? sabe, pra mim tá no ponto. Você que manda, mas eu te dou essa oportunidade. Então tá, então eu começo. Então manda bala. Eu tenho muita gente que tem muita dúvida sobre muitos assuntos. E eu, pelo Tá. que eu te acompanho pelos seus vídeos, muitas, eu acho que quase todas, se não todas as respostas estão lá no seu canal, né? Mais aprofundado. Então eu queria saber com você se você podia responder mais ou menos essas Claro. perguntas, né? E a gente vai trocando, você pergunta o que Uhum. você quiser, enfim. Tá bom. E eu Manda acho que bala. a gente pode começar, porque muita gente, pra gente, né, que é a primeira pergunta de todas, que é a diferença entre vegetariano e vegano. Tá. Vou responder. Eu não sei, na verdade, como é em Portugal, mas aqui no Brasil, como Sim, você sabe, quando a gente fala assim, ah, fulano é vegetariano, quer dizer que essa pessoa ela simplesmente não come carne, né? Embora sim, ao pé da letra, vegetariano deveria ser uma pessoa que só se alimenta de vegetais, né? Mas vamos trabalhar sim, aqui com o que se usa normalmente. Então, fulano sim, é vegetariano. Normalmente está se falando de uma pessoa ovo-lacto-vegetariana, né? sim, Que não come nenhum tipo de carne, nem peixe, isso é muito sim, importante, mas ainda sim, consome laticínios, ovos, sim, aliás, laticínios é queijo, manteiga, etc., e sim, ovos e outros derivados animais. O vegano é alguém que não consome nada de origem animal na alimentação e também não consome nada de origem animal, na medida do possível e do praticável, a gente vai chegar nisso durante a conversa, em sim, todos os aspectos da vida. Então, sempre que eu vou, e você também, a gente vai comprar um sapato, vai olhar se tem alguma coisa animal. Então não é só na alimentação, né? Entretenimento também, aqui em Portugal acredito que não tem rodeios, não sei se tem touradas, tem mas tourada. É uma luta aqui tem para touradas acabar. em Portugal? Pois é. Então a gente, obviamente, não vai a um evento desse, não apoia. Então tudo na verdade, na minha concepção, a ideia de veganismo é o que todo mundo, ou a maioria das pessoas, já tem em mente, né? É difícil você Uhum, perguntar para uma pessoa, você é a favor de que torture animais? A pessoa não vai perguntar assim, bom, depende, mas para que é? Não vai uhum, perguntar, ela vai falar, não, eu sou contra. As pessoas, no geral, a sociedade no geral, ela é uhum, contra que se faça mal aos animais. uhum. Mas aí a gente foi aceitando, enfim, tem uma cultura que vem há milênios e tal, né? Então a gente. Mas no geral, o vegano é o que todo mundo deveria ser, né? Deveria ser uma Sim, coisa básica, tipo assim, ser contra os maus tratos aos animais. Acho que eu me alonguei até. Mas sim. Não, basicamente é é isso. isso. Vegetariano, né, só não come carne, assim, pelo menos Uhum. no que se usa assim. E o vegano é o que não come nada de origem animal e também estende isso para o resto da vida. Sim. E foi por isso mesmo que eu falei, vou dividir os assuntos, né? Que muita gente pergunta sobre É, nutrientes, sobre proteína, cálcio, né? Aquela coisa ninguém. Eu não acho que vai ficar doente porque vai parar de comer carne. E aí eu separei essas duas áreas, né? A área da alimentação específica para ler na sexta-feira e foquei com sim, você ela mais é essa ótima. questão, da ideologia, né? Uhum. Do conceito e tudo. Pronto, quer fazer a pergunta? Olha, na verdade, eu queria te perguntar duas coisas que não têm a ver com o tema, né? Tá, Para a gente quebrar o gelo aqui para começar. tá. Outro dia eu fiz num vídeo meu no YouTube, eu imitei muito mal o sotaque português. E aí, algumas pessoas me disseram que isso pode ser ofensivo. É ofensivo quando um brasileiro imita o sotaque português? Você imita o sotaque português aí para os portugueses?
Olha, eu não acho ofensivo, porque aqui imita o meu sotaque também várias vezes. Eu adoro quando as pessoas imitam o meu Não, sotaque brasileiro, né? para mim é uma homenagem, né? Eu acho Eu tenho, engraçado, mas eu não no tenho sentido de até, tirar sarro. Engraçado, legal, assim. sim, eu tenho até uma amiga minha que é portuguesa, mas quando ela fala comigo, ela fala com o sotaque brasileiro, mas ela fala horas comigo com o Ah, sotaque é? brasileiro, mas ela é portuguesa. Mas ela é Ah, muito. Então, entendi. assim, acho que não, né? Acho que é tudo vale do coração também, né? Tá bom, então agora vamos a alguma pergunta mais séria. Ó, Sim. seguinte, eu gostaria de saber se tinha produtos especiais lá na casa do Big Brother Portugal, Sim. apenas pelo fato de você ser vegana. Então eles prepararam alguma coisa ali, ou alimento, ou qualquer outro tipo de produto, pelo fato de você ser vegana? Essa pergunta, ela já vem ao encontro também da pergunta da Mel Seleguin. Ela Uhum. perguntou se existiam lá produtos de higiene pessoal, né, ou se você pôde levar, por exemplo. Então, Uhum. conta pra gente aí, no geral, tinha produtos especiais para você ou não? Você tinha que usar tudo que tinha lá? Então, lá no programa, a gente tinha uma lista de compras, né? E a gente tinha, Sim. dependendo da semana, a gente tinha um orçamento diferente. Mas na nossa lista estava incluído tudo, higiene pessoal, limpeza e tudo. Uhum. Eu, no início, quando eu entrei, eu levei a minha própria pasta de dente e levei pó dental também. Uhum. Então, em relação à pasta, né, as pessoas pediam pasta na lista de compras, mas eu não pedia, porque eu já tinha a minha, já tinha levado e usava a minha Uhum. mesmo, né? É, Uhum. em relação a produtos de beleza, tinha uma marca que tinha uma linha de produtos veganos e eu usava, e eu não tinha sabonete, então eu usava o shampoo para usar como sabonete, para lavar o cabelo, para lavar a roupa, eu fazia tudo com o mesmo shampoo, né? Em questão ao Uhum. material de limpeza, como era uma decisão mais geral, eu não tinha essa. Eu não acabei não indo muito nessa questão do material de limpeza geral da casa, assim. Tá. É Foi uma como se você coisa. estivesse num hotel, né? Você não controla tudo que está É, acontecendo ali. não. Assim, eu poderia sim bater de frente, falar dos produtos, falei muitas vezes, mas eu não, porque como é muita informação, é muita gente para fazer Uhum. uma lista de compra, eu acabava não entrando nessa guerra, mas assim, todas que eu pude entrar, eu entrei, né? Então, em relação Tá. tudo em relação a todas as questões lá dentro, né? De publicidade, enfim, todas essas questões, eles foram sempre muito abertos comigo, assim, sempre respeitaram muito eu como vegana, né, as minhas decisões todas contra a exploração animal, então eles estavam sempre cientes e sempre me avisavam, sempre Uhum. que eles foram sempre Tá. Deixa eu coerentes. ver se eu entendi. Você disse que não tinha sabonete lá, é isso mesmo? Durante todo. Tinha sabonete, né? Ah, Mas eu não usava o sabonete, eu não pedia para mim o sabonete vegano. Então eu acabava usando o ah, tá. shampoo mesmo. Então eu lavava o Mas tinha na shampoo. lista de compras um sabonete vegano lá, se você quisesse. Então, a lista de compras lá é muito reduzida. A gente tem que pedir tudo nos extras. E a Uhum. gente tem muito pouco tempo para fazer as compras. Né? Então, Tá. nosso tempo para fazer as compras era muito pequeno. Então, eu não conseguia, por exemplo, escrever, porque eu tinha que escrever cada item tipo, em 1 minuto. Nossa. Então, É. então, assim, eu fazia o que eu podia dentro do meu conforto, assim. Por mim, eu estava bem, fiquei lá Tá. 3 meses tomando banho com shampoo, fiquei feliz. Lavava minha roupa Tá. na mão também. Se adaptou, né? Eu me adaptei, assim, não foi muito difícil para mim. Sempre lavei também roupa na mão muitas vezes. Então, para mim, não foi muito. Você não usou a máquina ou não tinha máquina? Porque como eu assisti só Tinha uns trechos, trechos, eu não sei se. tinha Você não máquina. usou por Eu não quê? vou dizer que eu não usei a máquina, acho que eu lavei o meu roupão uma vez, a canga também que todo mundo usava, eu colocava na máquina. E as roupas Tá. de lavar, de toalha, não sei o que, a gente não lavava, né? Então, foi essas Tá. vezes que eu usei a máquina, assim, porque eu também não sabia da origem do produto, não sabia, então eu não queria entrar nessa questão Hum, do produto de lavar a roupa. você foi fundo, então. Então eu sempre usava o meu shampoo para lavar, mas eu não vou dizer que eu nunca lavei a roupa, porque eu lavei, mas acho que foi 2 ou 3 vezes no máximo que eu lavei lá em 3 meses, assim. Tá, entendi. Beleza. Agora manda uma sua aí. Já vou até É, riscar aqui. tá. Tem uma pergunta também que todo mundo faz, que é a transição para o veganismo. Assim, muita gente me fala, eu tô querendo fazer a transição, mas no início é muito difícil. Queria saber se você tem alguma dica para dar para as pessoas por onde começar, né? Muita gente me pergunta, por onde eu começo? Puxa, é difícil porque varia muito de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que eu falo assim, olha,
começa introduzindo alimentos veganos na sua rotina, né? Ao invés de parar de uma vez, para outras pessoas, dependendo do perfil da pessoa, eu posso dar outra dica completamente oposta. Né? Pare de uma vez, assista logo um documentário tipo o Terráqueos.org, que tem lá o filme completo, e aí já é um baque, né? Porque já é um documentário animalista mesmo, que mostra o que acontece na indústria e tal. Então, varia de pessoa para pessoa, mas normalmente eu dou esses dois conselhos, assim. Eu acho que a pessoa tem que sentir o que ela quer naquele momento, assim. No geral, para ser sincero aqui, eu sempre indico esse filme mesmo, Terráqueos.org, ou então o filme Dominion, que eu coloquei no domínio www.filmevegano.com.br. Então a pessoa entra, ela assiste o que acontece na indústria. Então, para mim, isso foi o que funcionou melhor. Mas eu sei que tem pessoas que não querem ver esse tipo de filme e tal. Então, tudo bem, se você não quer ver, mas e vai parar de maltratar os animais ou pagar para que façam isso, ok. Mas se você está na dúvida, fica naquele negócio, aí eu indico que assista, porque isso realmente faz muita diferença. Porque a gente fica falando aqui, né? Fala, mas, cara, uma imagem às vezes pega a pessoa e fala, não, eu não quero mais participar disso. Comigo foi assim, pelo menos. Então, eu acho que esses filmes são importantes. Então, essa transição... mas eu não sei, talvez a pessoa tenha perguntado da questão de largar o queijo, largar, né, que tem muito isso também. Então acho que incluir opções veganas aos poucos tal é uma boa pedida também, mas sempre mantendo aí o foco no principal, que é nos animais mesmo. Sim, eu sempre falo isso, assim, que as pessoas têm que manter o porquê você se tornou vegano muito forte, né, porque é o seu motivo principal, né. E os animais, para mim, eu acho que é indiscutível que os animais é o motivo do veganismo, né? Claro que tem outras pessoas que optam pelo planeta, né? Pelos benefícios para o planeta, para a saúde, mas eu acho que independente disso, eu acho que isso é consequência da proteção dos animais, que eu acho que é o mais importante, né? Então, eu acho que quando você pensa que os animais que eles têm que ser protegidos, que eles têm direitos, quando você se liga mesmo nessa causa, né, eu acho que quando você fixa nisso, as dificuldades que você encontra, as tentações do caminho, acho que vão ficando menores. Exatamente, foi o que aconteceu com você, por exemplo, aí que você falou que ficou... Quanto tempo você ficou lá? Meses, né? 2 meses, 3 meses, sei lá? Fiquei Quanto tempo você ficou lá? fiquei 14 semanas. 3 meses. Então, se você ficou 3 meses lá sem usar sabonete, tomando banho completo com shampoo, que você sabia que era vegano. Então, são essas pequenas dificuldades que você passa por cima se você tem um motivo forte, né? Se fosse por qualquer outro motivo, você fala, sei lá, tipo, só aqui, tô no Big Brother, vai lá e uso um sabonete animal e tal, né? Mas enfim. Vou te fazer outra pergunta então, tá? Ou você tem mais aí pra me fazer? Porque eu não tenho tantas, eu vou matar rápido aqui. Quer fazer outra? Não, pode fazer. Porque afinal a live é sua. Não, mas eu gosto mais, eu que te convidei. Tá. Então tá bom. Ó, agora vamos entrar no âmbito pessoal, tá? Mais do que já tá. A Carol, 18202, sei lá que nick é esse, perguntou o seguinte: como são as coisas com o Diogo, né? O Diogo, para quem não tá familiarizado, acho que você pode explicar melhor que eu. Explica, vai, manda bala aí. Diogo é meu companheiro, né? Nos encontramos e nos conhecemos no programa, no reality. Foi um amor explosivo até, assim, né? Vocês se deram muito bem de cara. Ele parece um cara muito gente boa, né? Ele bem aberto ao veganismo, inclusive. Explica aí como é que é essa relação com ele. Ele é ótimo, é só quando ele não tá comigo que é um pouco preocupante, que ele acaba comendo... não comendo vegano, muitas vezes, mas até que ontem ele fez um tofu mexido, então já fiquei feliz. A gente tá bem, eu gosto muito dele, né? Ele é uma pessoa incrível, assim, super aberta a novos pensamentos. Estava até mostrando ontem, que foi muito falado também no programa, eu conversando com ele sobre montar a cavalo. E aí ontem eu mostrei o seu vídeo, né? Porque lá dentro a gente tem uma falta de YouTube para mostrar as coisas. E aí eu explicando, falei, precisava tanto te mostrar um vídeo. Aí ontem eu mostrei o do cavalo, assim, por que não montar a cavalo, né? Isso era uma outra pergunta que eu ia fazer para você. E aí ele super entendeu, ele falou, já entendi. Tudo bem. Não, as participações que eu vi dele conversando, assim, é uma pessoa que não tinha parado para pensar a respeito, mas ele absorve bem as informações, tal, questiona e tal, mas né, nada... Me parece que ele vai caminhar para o veganismo, hein? Não sei. Sim. Diga aí depois. Olha, eu espero mesmo. Vou ficar muito feliz. Então vai lá. Você tem mais perguntas aí? Essa era uma.
tem... Ai, relação... Aqui, a família também. Tem muita gente aqui também que é muito nova e mora com a família. Isso também sempre me pergunta, minha família não é vegana, né? E eu quero seguir uma dieta vegana, é muito difícil. O que eu faço? Olha, hoje mesmo, e todo dia acontece, hoje eu recebi uma mensagem de um garoto de 13 anos dizendo que decidiu se tornar vegano assistindo aos meus vídeos do YouTube. Tem muita gente nova mesmo, assim, de 10 anos, crianças que me seguem no YouTube, por conta de um vídeo que eu reagi do Felipe Neto, né, que tem um público infantil grande. Então, até hoje, tem muita gente nova que me segue. Aí o que eu digo é o seguinte, ótimo que as pessoas que moram ainda até 18 anos, até a maioridade, em Portugal é 18 anos também, não? A maioridade? Então, até os 18 anos, ótimo que você fez essa escolha, mas assim, enquanto você não é maior de idade, é complicado eu falar assim, faça isso ou não faça. O que eu sempre digo para as pessoas, principalmente se for criança, é obedeça os seus pais, porque é isso que você tem que fazer mesmo. Até 18 anos, se seus pais não concordarem, eu não recomendo que a criança tente ser vegana escondida, por exemplo, coisa assim, jamais. Né? Isso nem... Agora, conversar com os pais, explicar, de repente mostrar o vídeo, dar argumento, porque tem também as famílias que apoiam, né, as crianças. Então isso é ótimo. Quando a família apoia, aí, poxa, aí é maravilhoso. Agora, quando não apoia, se for menor de idade, eu digo para seguir a vontade dos pais, enquanto é menor de idade, mas manter essa ideia na cabeça, vai conhecendo melhor o assunto, também porque uma pessoa com 10, 12 anos de idade, às vezes não está com a ideia muito formada ainda, né? Então é importante continuar se informando, lendo e tal, mas é isso. Agora, no meu caso, por exemplo, eu me tornei vegano, eu já era adulto e já morava fora e tal, então assim, a minha família não foi contra, mas se fosse também, né, fazer o quê? Não tem... É evitar conflito, o que eu digo é isso. Agora vamos tratar de uma pessoa que é adulta já, trabalha, mora fora e tal, mas a família não aceita. Por exemplo, quando vai na casa da família, vira chacota, a família não concorda. Então, nesse caso, o que eu indico é não entrar em conflito, porque não adianta. A família vai estar ali para sempre, né? Então, não adianta você entrar em conflito. Se a pessoa se mostrar aberta, fala sobre o assunto, senão, né, sabe, tipo, leva numa boa, assim, brinca junto e tal, não tem muito segredo, não. Mas é delicado também, né? Porque é de família para família, então cada caso é um caso, mas no geral é isso aí, não entrar em conflito e se for menor de idade, obedecer os pais. Basicamente isso. E pedir para ver a live da Alessandra, que é nutricionista, para ver se dá uma luz. Procurar na com área os pais médica, do lado, artigos médicos, com os pais, chamar os pais, lógico. Né? Ver mais na área médica, assim, a galera procurar mais essas coisas, né? E também tem, aproveitando o gancho que é mais ou menos sobre isso, sobre ser social, vegano, tem sobre as festas, né? Vou numa festa, o que eu faço? Vou viajar, o que eu faço? Também cada caso é o caso, mas eu vou contar a minha experiência que pode ajudar. Quando eu vou a um casamento, por exemplo, que é uma festa que você sabe que você vai ficar lá muitas horas, porque quando é balada, sei lá, sei lá quantos anos que eu não vou na balada, mas quando a pessoa vai numa casa noturna, sei lá, aí, sei lá, você tem batata frita, você se vira. Agora, casamento costuma ter, né, uns menus muito fechados e tal, e quase nunca tem opção vegana. Então, o que eu faço é jantar antes, sem muito, não tem glamour nenhum, assim, eu janto antes e vou, e tranquilo, chego lá, só bebo e tá tranquilo, assim. Agora, qual que era o outro mesmo? É isso, né? Aniversário, aniversário, evento, cara, já tá antes, não tem muito segredo. Eu levo, e vegano sempre tem que ter castanha. Ou levar castanha no bolso, por exemplo, também é uma dica que eu ia me esquecendo já, eu sempre falo. Sempre leve castanhas, castanha do Pará, ou em Portugal, não sei que castanha tem mais famosa, mas enfim, tenha castanhas no bolso, né? Amendoim, qualquer coisa, isso daí ajuda bastante. É isso que eu faço. E a marmita, minha mala de comida é maior que minha mala de roupa. Ah, é? Sempre. Mas agora, até surgiu uma dúvida agora, que você falou isso, mas lá você não pôde levar comida, ou pôde? Tipo uns produtinhos diferentes na mala? Não, comida eu não levei. Eu levei tempero. Podia então. Eu levei junto na minha bolsinha de cosmético, né? Que eu uso muito para muitas coisas. Tipo, açafrão da terra, eu uso muito para passar no dente também. Então sim. Eu ponho na comida. É anti-inflamatório, né? Acho que canela. Eu levei. Mas eles revistaram ou não?
Revistaram, mas eu acho que eles também não entenderam um pouco a minha bolsinha, né? Porque a minha bolsinha é meio comida, meio higiene, assim, porque eu uso muita coisa assim Tá. natural, né? Óleo de sésamo Uhum. também, essas coisas. Eu podia, óleo de coco, que eu uso para cozinhar, uso para passar no corpo, uso para bochechar, uso para cabelo. Então eu uso muita Sim. coisa de Óleo de comer, gergelim, né? De óleo de sésamo. gergelim também, de sésamo para o corpo. Uhum. Então eu uso muita coisa de comer na minha higiene pessoal, né? Então eu acabei Entendi. também usando para os dois, né? Tá, entendi. É. E aí, você quer fazer outra pergunta? Não, pode fazer, faz. Depois eu faço mais. Ó, o Rafael, eu já anotei e tô rindo de novo. O Rafael Sobrinho perguntou o seguinte: por que a esposa do presidente recebeu 89 mil do Queiroz? Você tá sabendo disso aí ou não? Você Tô tá acompanhando sabendo essa já, dica? eu tô sabendo. Eu não tô acompanhando a história, mas eu tô sabendo ainda, porque olha, isso eu também queria saber. Também não sei, não Impossível me de contaram responder. ainda. É, tá, Não me agora vamos a contaram uma ainda o pergunta. porquê. É, vou Rafael, marcar o Bolsonaro, vou marcar uma live com o Bolsonaro aqui para tentar entender. para perguntar. A Lari, imagina, ele entra, pergunta isso e sai, só. Bom, ou espera ele responder, né? Vai que. A Lari Becker pergunta o seguinte: quais são os seus próximos projetos agora que você saiu da casa? O que você está pensando em fazer? Você tem alguma proposta? Sei lá, vai continuar como atriz? Como é que tá? Então, eu hoje, mais que nunca, eu queria muito me dedicar exclusivamente ao ativismo, né? Esse seria o meu sonho máximo da galáxia. Assim, se eu pudesse me dedicar Uhum, exclusivamente para isso, eu preferia. O uhum, meu super objetivo é ter o meu santuário, né? Organizar meu santuário, poder. É o meu super objetivo na vida, né? Mas eu sei que construir um santuário não é, né? Mudar de apartamento, manter que é é mais muito difícil do que grande. construir, até. É. Manter exatamente equipe e tudo, a Uhum, logística toda, construir isso tudo de forma que seja sustentável, né? Então é um uhum, processo. Então, até lá, o que eu pretendo fazer, se eu pudesse, era trabalhar como ativista sempre, né? Trabalhar como atriz, assim, eu trabalharia mais com foco mesmo de juntar dinheiro e comprar a minha terra, assim, tudo, porque é o que eu sei fazer, assim, também, né? Uma das coisas que eu sei fazer. Então seria mesmo com uhum, foco mesmo de sempre ir para o mato, né? Mas não dispenso uhum, nenhuma proposta assim, né? Porque eu acho que todas são válidas. Mas o uhum. meu super objetivo é esse. Se eu puder trabalhar Ó, sendo ativista, olhe para mim. o Rancho dos Gnomos comentou aqui, santuário e tal. É um santuário grande, não sei se você conhece aqui no Sei, eu já ouvi Brasil. falar assim, no Rancho É, dos e quando eu falei que é Gnomos. difícil manter, é porque eu conheço de perto lá como é que é a vida deles. Sim, Agora eu vou te eu falar, viu? sei. Eu perguntei pro Marcos lá do santuário, como é que vocês mantêm isso aqui? É urso, é leão? Meu, é um gasto, você não tem uma noção do tamanho do É. lugar, tudo. Aí ele falou assim, você acredita em gnomo? Eu falei, só pode ser gnomo mesmo, porque olha, difícil. Mas vamos lá, você tem mais perguntas aí? Tenho. Esse aqui você já falou um pouco, que era sobre os documentários, né? Que você falou do Terráqueos e Pediram para E do indicar isso? domínio. Pediram para indicar documentários, filmes. É Dominion, Terráqueos, o Cowspiracy, que tem na Netflix. Na Uhum, Netflix também tem Dieta de Gladiadores. uhum, Acho que são esses dois da Netflix, Cowspiracy e uhum. Dieta de Gladiadores. E fora da Netflix, de graça, tem o filmevegano.com.br e o terráqueos.org. Esses quatro, acho que E tem, se a e pessoa tem, não se tornar vegana depois e tem desse. a Carne Fraca também, né? Ainda tá no YouTube, né? Tá, mas é bem mais antigo, né? Mas É, continua é o tendo a sua clássico. relevância. É o clássico. Foi o primeiro documentário brasileiro mesmo, assim, né? Sim. Tal. Então é bem válido, sim. É. Também outra pergunta que muita gente faz é ser vegano é caro? Essa pergunta é realmente recorrente, né? Por isso que até hoje eu comecei lá no meu canal um vídeo se mostrando as coisas que eu como no dia a dia. Porque Uhum, tem coisa cara, não vou dizer que uhum, não, claro que tem. A gente quer uhum, experimentar um produto diferente e tal, uhum. mas o básico, assim, as pessoas acho que vão ficar surpresas, porque assim, não tem glamour, é arroz, feijão, Tem. batata, É, mandioca, batata doce, couve, mandioquinha, sabe? Coisas de é, feira, coisas da é. feira. Né? Em Portugal, imagino que tenha feiras aqui, como no Brasil. Tem também, os Então, é mercados. isso. O básico do veganismo, da alimentação vegana, é isso. Só que o que chega para as pessoas, e aí eu
tomo um pouco de culpa nisso também, porque no meu canal, sempre que eu mostro um produto, é novidade, é produto cheio de tecnologia e tal, então muitas vezes costuma ser um produto mais caro mesmo, porque é novidade e tal, mas então agora vou mostrar arroz e feijão, vamos ver se vai dar audiência, mas de qualquer maneira eu também quero mostrar, porque tem muita gente fazendo isso muito melhor do que eu já há tempos, no Instagram mesmo, mostrando uma alimentação vegana mais simples do dia a dia e tal, e eu também quero fazer parte disso, embora eu seja assim, um comunicador que mostre as novidades e tal, mas eu tenho a impressão que as pessoas que me seguem acham que eu como coisas muito diferentes, assim, o tempo todo, sabe? Que eu não uso nem garfo e faca, sei lá o que as pessoas pensam. Pelos comentários, acho que as pessoas pensam que é algo muito... Uma vez um amigo que estava querendo se tornar vegano, e felizmente depois se tornou vegano, a primeira pergunta que ele me fez, logo quando ele começou a conversar sobre o assunto, era assim, mas você faz compra aonde? Porque ele estava se preparando para ir para um lugar mágico, sei lá, uma loja escondida, sabe? Mas é um supermercado comum, é qualquer lugar, né? Então, e assim, pra gente é muito óbvio isso, mas a gente precisa olhar para trás e ver que um dia a gente teve essa dúvida também. Alguém chegou pra gente e falou, tem ali em tal mercado, tal coisa, tal supermercado. Então, isso é válido. Manda outra. Os documentários, muita gente me pergunta também sobre as vacinas, essa coisa do Covid também, sobre farmácia, sobre remédio. Eu sei que você tem um vídeo falando sobre isso mais detalhado, mas acho que muita gente me perguntou sobre isso. Simplificando, vou resumir aqui, no vídeo está mais detalhado mesmo, mas assim, os veganos, eles tomam vacina, assim, como é pregonizado aí pelos órgãos de saúde, e a dúvida, eu entendo a dúvida, porque na verdade, assim, todo medicamento, em todos os países do mundo, os medicamentos são testados em animais. Não existe nenhum país no mundo, hoje em dia, em 2020, que libere animais, que libere remédios para serem usados nas pessoas, sem antes ter essa fase aí de testes de animais. Então, tecnicamente, nenhum medicamento em lugar nenhum do mundo é vegano. Mas o medicamento, ele não é uma questão de escolha. Então, dentro da definição de veganismo, né, que foi cunhada lá pela The Vegan Society da Inglaterra, em 1944, eles já deram uma definição do veganismo, né? Eu não vou saber declamar de cor aqui, mas tem lá no site deles. E dentro dessa definição tá lá assim, que dentro do possível e do praticável, o vegano, né, se abstém, né, não faz as coisas que fazem mal aos animais. Enfim, mais ou menos isso. Então, assim, dentro do possível e do praticável, porque tem essa brecha, porque tem momentos na vida que você não tem escolha. Como foi o seu caso lá dentro da casa, que por exemplo, você não poderia escolher com que produto de limpeza a equipe ia limpar o chão da área externa, sei lá, né, qualquer área da casa. Então, é coisa que não está na sua mão. Então, você não tem que se culpar por isso. Então, a questão da vacina, remédio, é saúde pública, é a saúde do indivíduo também. Então, não há a menor sombra de dúvida que veganos devem, sim, tomar vacinas e tomar medicamentos quando preciso. Então, não reste dúvida sobre isso. É isso. Em relação aos remédios mais básicos, sei lá, como é que fala isso? Paracetamol, remédio para dor de cabeça, para dor de garganta, muita gente também me pergunta se eu não tomo. Eu não tomo por opção própria, porque eu não tomo esses remédios para qualquer coisa, né? Eu tomo chá, vou para o lado mais alternativo, assim. Até lá na casa mesmo, nunca tomei nenhum remédio. Mas é uma opção minha, né, também, né? Porque cada um sabe aonde que dói, né? Eu particularmente também é raro eu usar, mas eu tenho em casa, por exemplo, então não vejo problema nenhum em usar se for necessário, mas eu não costumo ter dor de cabeça, nada assim, os remédios acabam vencendo lá e eu não uso. Mas não tem nada de errado, a pessoa sentiu dor, tem o remédio, use, tá? Não, isso não é, né, como eu falei, tem até a página só sobre isso, só sobre medicamentos lá no site da The Vegan Society. Então a pessoa não deixa de ser vegana se usa vacina ou se usa medicamentos. Tem uma outra também, deixa eu continuar. Vegano vai ao zoológico? Manda? Não, só se for para protestar, né? Se for para protestar, aí vai. Mas a gente não vai a zoológicos porque tem um entendimento que zoológicos são... Entendimento é ótimo, né? Parece que alguém parou para pensar. Na verdade, é óbvio o que o zoológico é, né? Ele está ali para expor animais a troco de venda de ingresso. Então, é explorar os animais, né? Eles reproduzem os animais, eles usam os animais para ganhar dinheiro. Então, essa exploração
muito embora não tenha alguém lá literalmente chicoteando o animal, não é isso que eu estou falando. Mas é a exploração do animal para ganhar dinheiro, né? Colocar o animal numa jaula, né? Pegar um animal da savana, sei lá da onde, colocar numa jaula ou reproduzir em cativeiro mesmo, mas para deixar ele ali exposto para ganhar dinheiro. Então, por isso, veganos são contra zoológicos, sim. Sim. O zoológico e todas as outras formas de entretenimento que utilizem animal, né? Que explorem o animal, né? Porque o animal não tem consciência de que quer participar dali ou não, né? Ele não tem opção, né? Ele Exatamente, é desprezado. Então, olha, o pessoal está comentando aqui, ó. Isso, aquário também. O pessoal está comentando que a Xuxa está aqui na live, tá? Só para você morrer do coração pela terceira vez. Ai, meu Deus! Ai! Ah! Gente, eu gosto muito da Super Xuxa. fã da Beijo Xuxa, pra né? Xuxa. Posso mandar um beijo pra Xuxa? Manda um beijo aí. Manda aí pro seu pai, pra sua mãe. Um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra minha avó. Especialmente pra você e pra Sasha. Que bom! Agora a gente perdeu o rumo aqui. O que a gente faz agora? Tem que continuar, senão ela vai sair. Tem que agora continuar, você senão ela vai sair. pergunta, porque senão eu já preciso Tá, voltar. deixa eu pegar alguma coisa aqui. Ó, então, perguntas da audiência aqui, eu terminei, da minha audiência. Agora eu quero saber, você está prestando atenção ainda? Porque a Xuxa falou beijo, Zaninha. Ah, é? Ai, ela mandou um beijo para você, eu falei já para você. Foi, falou. Ó, você sairia se alguma prova te obrigasse a comer algo de origem animal? A minha pergunta é assim, você estava num programa que você estava concorrendo a uma grana para abrir um santuário. Então você tinha a oportunidade ali de mudar a vida de diversos, milhares talvez, de animais para o resto da vida, e você poderia trabalhar com isso para o resto da sua vida. Mas se você ali dentro existisse alguma regra doida, sei lá, que você fosse obrigada numa final, você e mais um participante, tivesse que comer alguma coisa animal, que fosse um queijo, por exemplo. Porque se falar carne, eu acho que você já vai responder que não. Então eu vou dar uma complicada. Fosse um queijo, por exemplo, você comeria para poder ter esse dinheiro para salvar os outros animais? Como é que ficaria essa dúvida aí na sua parte? Eu vou dar duas respostas, né? Uma técnica eu vou deixar para depois, mas eu vou começar pela, tipo, se a técnica não rolasse. Eu não comeria porque acho que o ativismo vem muito das pequenas ações, né? Então não adianta eu querer chegar num lugar enorme de salvar vários animais se eu não vou estar salvando um animal, se eu não vou estar sendo coerente com o que eu acredito, entendeu? Então eu acho que um pedaço de queijo para eu comer, eu acho que eu não comeria mesmo, assim. Não comeria porque é incoerente com... Porque a gente não pode pensar no futuro sem pensar no presente, né? Então, acho que todas as nossas ações... acho que a minha principal preocupação é levar consciência para as pessoas. E eu acho que mais vale muitas pessoas conscientes do que um futuro possível lugar que eu possa, né? Então, é mais fácil salvar mais animais conscientizando as pessoas do que focar só no futuro. Então, isso eu joguei nessa fogueira e fiquei com medo da sua resposta. Não! Ufa, ainda bem que... Porque enquanto eu estava fazendo a pergunta, eu falei, nossa, mas se ela responder que comeria, eu vou falar o quê aqui? Porque, na verdade, você estaria passando uma mensagem totalmente errada do veganismo. Exato. Né? Por mais que... é uma dúvida, você vai ficar o resto da vida salvando animais, mas aí vai ser conhecida como a vegana que comia queijo, você vai passar a mensagem de que tudo bem comer queijo de vez em quando, então, que não faz tanto mal assim as vacas. Sei lá, é um negócio meio insano, assim, ainda bem que você... E também outra coisa que desde o início, né, a produção estava sempre de acordo e eu sempre deixei minhas questões bem claras ali dentro do programa, que eu não ia fazer em relação aos animais, que eu não ia contribuir com nada de exploração animal, seja em vestuário, alimentação, qualquer questão. Então, assim, não teria nem como isso acontecer deles fazerem uma coisa dessa, entendeu? Mas... Tá, então deixa eu emendar outra já, então. Até eu já queria perguntar sobre isso. Ó, são duas perguntas em uma. O programa, o Big Brother lá, que ele tem aquela, tipo o Pedro Bialdi lá, aquele vozeirão que entrava ali na casa, me pareceu bastante receptivo ao veganismo. Assim. Não sei se eu tive uma impressão muito otimista, mas parecia que ele estava tentando ajudar a divulgar o veganismo. Porque ele disse, eles falaram para você fazer lá uma mini palestra para o pessoal, para explicar o que é veganismo. Coisa que aqui no Brasil, até hoje, pelo menos, não aconteceu. Então, eu queria te perguntar qual foi a sua impressão do programa em si, da equipe, desde o dia que você foi para o hotel, que ficou confinada, até os últimos dias que você estava lá, né, como eles tratavam isso aí. E já emendando isso também,
eu percebi que o nível dos outros participantes, de todos os outros participantes, nos momentos em que você debatia veganismo, era altíssimo. Assim, eu falei, caraca, esse Big Brother, eu gostaria de estar, porque, cara, foi assim um negócio, você falava e a galera, mesmo os que discordavam, tinha eu não vou me lembrar o nome agora do rapaz ali, ele discordava, mas aí ele escutava, então mesmo quando ele não concordava, tipo assim, você via que ele não tinha concordado com você, mas ele, sabe assim, é um negócio de alto nível, assim, eu achei. Então eu queria que você me falasse qual a sua impressão do Big Brother, do programa em si, e dos outros participantes que estavam lá. A equipe do reality sempre foi muito querida comigo, assim, sempre. Tudo que eu precisava, eles me ajudavam, assim. Se eles claro, né, por saúde, se eles ajudavam as pessoas com comprimidos, se eu precisava das coisas naturais, né, que vai mais do meu princípio, assim, de consumir coisa natural. Eles super arrumavam gengibre, açafrão da terra, várias coisas. Eles pediram para eu cozinhar uma vez uma refeição vegana no dia que eu estava no paredão. E me deram tudo que eu precisava. Eu aproveitei e pedi, falei, deixei algum cansado da produção sem lanche, porque eu pedi alho negro, aí pedi um monte de coisas diferentes, fumaça líquida, e eles estavam loucos pra tentar achar essas coisas mais fancies, assim, e eles foram uns queridos, arrumaram tudo que eu queria para fazer um prato, assim, porque eu falei, gente, aqui eu tô muito sem recurso. Para essas pessoas que têm um paladar muito tradicional ainda da cultura portuguesa, coisa da carne, não sei o quê, para eu poder, sabe, botar alguma coisa. Eu queria botar alguma coisa que desse assim no paladar dele, lembrar um fumado, uma coisa assim, né? Então eles sempre foram muito queridos, muito atenciosos, assim. Sempre, nunca me deixaram em nenhuma saia justa em relação a isso, nunca, sempre eles me deram prioridade a tudo, me deram total liberdade para escolher o que eu queria fazer, o que eu não queria fazer. E sempre foram muito, muito mesmo atenciosos, assim. E as pessoas da casa também, os colegas da casa também, sempre, todos eles, sempre foram muito queridos, assim, e atenciosos em relação à minha alimentação. Pelo menos na minha frente, ao meu ver, assim, todos me respeitavam muito, sabe? Foi até difícil. Teve alguém ali que... Deixa eu dar uma de polêmica aqui. Teve algum participante, você não precisa nem falar o nome, mas que você sentiu que dava umas cutucadas, que você falou, puta, cara chato, ou mulher, sei lá. Teve alguém ou não? Foi esse alto nível que eu vi daqui mesmo? Comigo, assim, de frente comigo, assim, ninguém. Muita gente falava sobre as dificuldades, ou então falava sobre a coisa do paladar, que não ia conseguir mudar. Mas, assim, sempre foram muito abertos, assim, para falar sobre o veganismo. Foram sempre muito queridos, assim, quando não era eu que fazia a lista de compras, que a maioria das vezes não foi. Eles sempre me perguntavam o que eu queria, o que eu precisava. Então, sempre foram muito, muito atenciosos, assim, sempre, todos, assim. Tá. Sem exceção. Quando você entrou lá, logo no começo, assim... Porque antes de você entrar, eu vi aquele seu vídeo de apresentação, né? Você comendo num restaurante, falando sobre veganismo. Aí, putz, eu achei muito legal, assim, eu já botei fé. E aí, quando você entrou, eu não me lembro exatamente o acontecimento, se foi por conta que você viu um frango ou alguma coisa do tipo, o pessoal preparando frango na pia, eu acho que foi. E você teve uma crise de choro, você se descontrolou e tal. Aí eu fiquei meio, tipo, já fiquei, putz, será que ela vai manter essa questão aflorada, assim? Porque eu entendo perfeitamente o que te levou aquilo, assim, mas... Né, aí gritava e tal, assim, eu fiquei pensando se isso não passaria uma imagem, sabe, do vegano, assim. Sim. E aí depois não, depois você entrou e focou e foi embora. Tanto que foi uma das finalistas, né, tinha grandes chances aí de ganhar o reality. O que você sentiu naquele momento, assim, já tinha acontecido antes, alguma coisa assim? Você acha que pode acontecer de novo? O que foi aquilo? Então, que bom que você tocou nesse assunto, assim, isso nunca aconteceu na minha vida, assim, não, nunca aconteceu. O que acontece? Tá. O que aconteceu foi... Copia. Que bom que você tocou nesse assunto. O que aconteceu foi, nesse dia, no dia anterior, à noite, eu fiz a primeira lista de compras da casa. E eu tinha que botar as sugestões de todo mundo, eu queria agradar todo mundo, em relação para ninguém deixar os extras que queriam de fora e poder fazer a lista básica. A gente até teve mais tempo do que a gente ia ter, na verdade, né? A gente ia ter 15 minutos e acabou que a gente teve muito mais tempo para isso. Mas mesmo assim, assim, fazer uma lista que desse para todos, né? Então, aquela tensão da primeira lista de comida era eu que estava fazendo, né? E eu tinha que listar carne. Então, eu não nasci vegana, minha família não é vegana, mas nunca na minha vida foi aquela coisa de comer carne, assim, era sempre
A gente tinha refeições sem carne durante a semana, a gente não tinha um frigorífico cheio de carne, não era nada disso. Meu avô não consumia leite nem derivado. Então, eu nunca tive esse contato tão grande com essa quantidade de... Eu nunca fiz uma lista de carne, assim. Mesmo eu, na época que eu comia carne, eu nunca tinha feito, nunca tinha cozinhado, nem nada disso. Então, quando eu fui anotando aquilo ali, não sei o que, quanto de fiambre, não sei o que, comecei a ver morte e sofrimento. O que é fiambre? Né? Fiambre aqui é presunto. Ah, não sei tá. quantos quilos de fiambre, quilos de porco, quilos de não sei o quê, quilos de frango, quilos não sei o quê. Aquilo já me fez uma confusão, né? Mas pronto, fiz porque era ali o meu papel, né? Eu não faria essa lista jamais, nem nunca, né? E aí, o que aconteceu? Depois, no dia seguinte, eu fui fazer isso que você falou da palestra, que eles me chamaram para falar sobre veganismo. No dia seguinte, foi esse o assunto. Então, eu falei. E aí, no fim, no mesmo dia, acho que no dia do almoço, no mesmo dia, se eu não estou enganado, foi no mesmo dia, eles cozinharam frango inteiro, assim. Então, assim, aquela coisa de você ver aquilo e de eu com frango, eu especificamente, assim, com frango, eu tenho um carinho especial para as galinhas, assim. E aí, especificamente isso, então foi um acúmulo de várias coisas, fora o cheiro, que fica o cheiro de carne a casa inteira, cheiro de frango, aquela casa tinha cheiro de frango, a casa toda, estando naquele ambiente fechado, e você falando, e você não pode... a sensação que você tá lá dentro, né? Que só quem passa mesmo que sabe, né? Quem tá lá dentro preso, você fala, você sabe, né? Intelectualmente você sabe que tem gente ouvindo. Mas como você tem uma resposta da casa com um almoço que é um frango, entendeu? Você parece que ninguém tá te ouvindo. Você fala, a sensação que você sabe. Eu já vi em algum vídeo, não sei de quem foi, não sei se é seu, de algum vídeo que eu vi, que é aquela sensação de que parece que você tá no meio dos zumbis, tentando, sabe assim, fala, gente, não é isso, você sabe, uma coisa meio de inteligência artificial. E aí você tá ali dentro, você não tem o retorno de fora, você sabe, você tem essa noção que as pessoas que estão lá fora estão te ouvindo, que talvez alguém, né, esteja mudando a alimentação e tudo mais, mas você não sente isso mesmo, né, porque você tá realmente isolado do mundo, a gente não tem notícia de nada. Então aquele turbilhão de coisa fez eu explodir, eu falei assim, não aguento mais. Né? Eu achei até que você ia sair naquele dia. Olha, já nem sei o que passou pela minha cabeça na época, mas provavelmente também podia ter passado isso. Mas foi mesmo difícil, assim. E aí eu pensei em todo o sofrimento, pensei naquela capa, pensei em tudo, assim. Foi difícil, sabe? E você pronto, pensava, foi mais ou menos isso. Pelo que você contou aí, você pensava, então, como as pessoas fora estavam vendo as suas atitudes lá dentro, né? Então, você imaginava lá dentro que tinha muita gente comentando sobre veganismo? Você sabia que tinha gente aqui no Brasil falando sobre isso? Sabia não, né? Imaginava? Eu imaginava que, claro, né, que alguém que estivesse vendo aquilo pudesse ter consciência e que, sim, estaria mudando, né? Mas eu não tinha certeza, porque a gente está lá isolado do mundo, né? A gente não sabe. Você não sabia como que a edição estava colocando também, né? Eu não sei nada, né? Eu acho que, assim, independente da edição, né? Principalmente nisso, né? Que as pessoas falam muito sobre edição, eu acho que a gente tem que ser coerente o máximo de tempo possível, né? A gente tem que ser a gente, né, lá dentro, para que a edição seja coerente também. Para a edição não tenha que pegar de torto, né? Assim, não tem como, né? Apesar de que você não controla o que sai lá fora, né? Você não controla as notícias que as pessoas acham. Sempre tive essa noção. Mas... né? Eu achei que a edição deu uma valorizada nesse momento aí que teve seu choro e tal, mas eu não acho que te colocaram como vilã, não. Sim. E eu fiquei com essa impressão de que talvez pudesse acontecer, sabe? Colocar como a louca, sabe? Assim e tal. Então, ainda bem que não foi assim. Não, você tem mais muito, perguntas assim, aí? Sentimental também, porque eu estiver sentindo, eu sinto, olha, se eu estiver no programa de televisão, tô. Não, e muita gente se identificou com você por conta disso, pode ter certeza. Sim. Eu vi que só no Instagram aí tem vários fã-clubes seus aí que estavam citando essa live aqui e tal. Sim. Várias e várias páginas falando, com milhares de seguidores. Muita gente acho que se identificou mesmo, porque com você, né? Não foi assim alguém que estava tentando fazer alguma coisa lá dentro. Né? Sim. Você tem mais perguntas aí? Tenho. Tem muita questão dos animais domésticos, né? Isso aqui foi uma pergunta que eu botei aqui pra gente falar, que foi a questão da compra dos animais, né? De comprar e não adotar. Não sei se você quer falar sobre isso. Sim, pode ser. Os veganos
pelo menos, não deveriam comprar animais, porque pelo simples fato de você colocar preço no animal, você cria um comércio, né? Uhum. Eu nem sei se a gente precisa entrar na questão de como são produzidos esses animais, né? Quando você vê lá um filhotinho numa vitrine de um pet shop, é óbvio que é um inocentezinho, bonitinho e tal, dá vontade de levar para casa. E são muito bonitinhos mesmo, porque eles são preparados já há gerações aí para ficarem daquele jeito. Mas você precisa pensar de onde ele veio, né? Será que é justo manter a mãe, né? Que é sempre assim, né? Que as empresas chamam de matrizes, né? Elas reproduzindo vez após vez. Então, isso definitivamente não casa com o veganismo, né? É uma exploração animal deliberada. Mas para mim, só o fato de você comprar um animal, né, seja ele qual for, né? Ter um sítio, quero ter galinhas lá para eu olhar, vou comprar galinhas. Está errado, não é vegano isso. Qualquer coisa que vou comprar um animal já está errado. Sim. Então, para mim, isso já basta. Mas assim, a questão especialmente dos animais domésticos, se você pesquisa, você vê que tipo a Luísa Mel, que estoura direto com a polícia, canis clandestinos e tal. E assim, aí você fala, mas é clandestino, né? Se de repente se for bem feito, mas mesmo que for um modelo, assim, um perfeito, assim, mesmo assim envolve ficar inseminando fêmeas para reproduzir os filhotes, para vender os filhotes, então separar a mãe, né? Enfim, sei lá, tá tudo errado, eu não sei nem por onde começar direito, mas eu também espero a questão das raças, né? Que eles fazem essa mutação genética. Exato, tem aqueles cachorrinhos que tem problema de respiração por conta da pessoa querer comprar um cãozinho que é mais baixinho, com um focinho mais tal. Então, tá tudo errado. Eu não sei, é difícil até argumentar, sabe? É tipo você argumentar um negócio absurdo. É porque tem muito animal para adotar, né? Então as pessoas podem adotar, né? Ou ficar sem. Se a pessoa não quiser adotar, fique sem. Mas lógico que eu incentivo que adote porque precisa adotar. Né? Porque você está ajudando o animal, adota e castra para não ter risco de se reproduzir mais. Adotar e com consciência, né? Que vai ter, que quer ter mesmo o animal, né? Para não depois abandonar de novo, né? Que tem muita gente que adota no impulso e depois não quer mais ficar com o bicho, né? E aí acaba caindo naquele ciclo horroroso, coitado do bichinho. Isso é muito importante também. Lá em casa a gente adotou 2 gatinhos e logo no dia da adoção já conversou eu e a Fabiana, minha esposa, que a gente tá ciente de que vai ficar com esses gatinhos pelo menos por 17 anos. Sim. Porque eles vivem 15, 17, sei lá, até mais. Então, assim, eu falei, eu vou cuidar desses 2 gatinhos aqui com todo zelo, eles vão viver 20 anos, sei lá. Então tem que estar ciente de que no fim da vida vai ter um gasto, né? Porque vai ter tratamento veterinário, coisa e tal. Então tem que ter mais assim, com tudo isso na balança, se a pessoa quiser realmente ter um animalzinho de estimação, e eu indico que tem, porque é maravilhoso. Eu hoje nem imagino como que seria sem. Tem, né, são bagunceirinhos e tal, né, a gente fica, mas cara, não tem nem o que falar, assim, vale muito a pena. Então, indico que faça isso e 100% das vezes adote, claro. Sim. Que é mais? Em relação a inseto também, que me pergunta muito. Sobre inseto. Vegano mata inseto. Eu sei que tem um vídeo seu falando também, quem quiser se aprofundar no assunto. Mas tem isso, falando sobre ratos. A live é tipo um resumo do meu canal. É um resumo do seu canal, porque as pessoas conhecem, porque é maravilhoso. Eu faço 5 anos e 1 hora, hein? Vamos lá. Insetos é uma questão mesmo, porque assim, existem situações que a gente não tem alternativa. Então, não só insetos, mas como pequenos mamíferos, por exemplo, ratos, né? Quem tem, não é o meu caso aqui, mas, por exemplo, quem tem um restaurante vegano, eu já conversei com muito dono de restaurante vegano que eles têm que fazer a dedetização lá, desratização, acho que chama aqui. E, cara, não é uma opção, entendeu? Se você não faz isso, você não consegue abrir o restaurante. Então, assim, tem, né? Porque é uma coisa de saúde pública e coisa e tal. Agora, voltando à parte dos insetos. Olha, eu parto do princípio assim, se o inseto não está me oferecendo risco, ou alguém da minha família, aí eu coloco ele para longe de casa. Se por acaso ele estiver me oferecendo risco, aí eu mato, se for preciso, mas é raro, porque, por exemplo, em casa, hoje em dia eu moro em casa térrea, né? Até pouco tempo, aí há 1 ano e pouco, eu morava em apartamento. Então apartamento é sossegado.
O que entra é pernilongo, assim, né? Então, sei lá, dá para colocar para fora, colocar tela, sei lá. Agora, se você achar que esse pernilongo também pode te passar uma dengue, uma doença que tem várias aqui no Brasil também, que aí é de pessoa para pessoa. Também não vou condenar se a pessoa matar, sei lá, porque Sim. eu acho que pode realmente trazer um risco. Agora, em casa, aqui, morando em casa térrea, eu já achei um escorpião em casa, por exemplo. A sorte é que eu já achei ele morto. Ele já estava morto embaixo de um móvel, mas assim, se tivesse que matar, eu ia matar, entendeu? Porque aí não é uma questão de escolha, assim. Sim. Mas se fosse um momento ali que não tinha como pegar, sei lá. Então, assim, mas no geral, eu não mato, não. E até tem até passagens engraçadas, porque às vezes eu vejo um pernilongo assim, não mato pernilongo. As pessoas realmente falam, eu não gosto nem de falar isso, porque parece que é loucura, né? Mas, cara, se não tá me oferecendo risco e tem uma janela imensa para eu colocar ele para fora, eu coloco e fecho a janela, sabe? Sim. Não vou matar. A Luísa Mel até teve uma passagem engraçada com isso, que ela disse num programa uma vez, que ela conversava com o pernilongo para ele ir embora. Eu não faço isso, eu não acredito que ele entenda português. Mas eu tiro ele da janela lá e pronto, assim. Se der para fazer isso, ok. Então, resumindo essa pergunta, é possível afastar o animal? É. Então, afasta o inseto e siga a vida. Sim. Não é possível estar oferecendo risco, aí você tem que matar mesmo, tem que fazer. Sim. Que horas são? Nossa, já passou 1 hora quase. Faltam 2 minutos para 1 hora. Mas outro dia eu fiz uma live que durou 1h30 e não caiu. Eu não sei o que foi. Não sei se não tem um limite mais. Se você tiver mais alguma pergunta, ou se quiser abrir aí para a audiência. Não sei se a Xuxa está assistindo ainda. Se ela tiver alguma pergunta aí, a gente está de olho. Tá bom. Eu também pensei nisso. Se alguém tiver alguma dúvida aqui, né? Vamos ver. Eu não estou conseguindo acompanhar. Deixa eu tentar ver aqui os comentários. Tem 2 minutos. Eu botei o meu celular dentro do copo. Olha. Não consigo ver aqui. Deixa eu ver. Eu peguei uma meu aqui. Deus! A Xuxa falou que tá aqui. Ai, não pode cair. Ela falou? No Instagram. Falou. Não, acho que não vai cair não, porque da outra vez que eu fiz deu 1h30. Sei. Olha, alguém perguntou, já perdi já. O Juno Andrade, o esposo da Xuxa, tá aí também. Juno, gente boníssima, Xuxa também, gente boníssima. Alguém perguntou aí sobre alimentação de animais domésticos. É uma questão forte também, né? Sim. Acho que eu não separei na minha audiência e você não separou na sua, mas é uma questão muito relevante também. Sim. E muita gente me pergunta como é que eu alimento os gatinhos que eu adotei, né? Porque a gente sabe que, assim, os cães, eles são onívoros, ou seja, é que nem a gente. Eles podem comer só vegetais sem nenhum problema. E aqui, não sei, em Portugal, acho que até existe ração vegana aí, imagino. Aqui no Brasil já existe, então aí imagino que deve existir. E você pode alimentá-los também com uma alimentação também feita por você, se você tiver tempo e tal. Mas existem rações. Os cães costumam ser mais tranquilos nesse ponto. Sim. Já os gatos, eles são carnívoros mesmo, assim, né? Diferente do ser humano que fala, sou carnívoro, tal. O cara que gosta de carne fala que é carnívoro, não é, né? Sim. Na verdade, é onívoro. Igual todo ser humano, igual o ser humano vegano e o não vegano, ambos são onívoros, eles podem escolher. O gato, ele é carnívoro mesmo. Então, assim, o que existe hoje em dia são rações que elas são 100% vegetais e elas suplementam aqueles nutrientes que não podem ser encontrados nos vegetais. Então, por exemplo, tem a taurina na ração do gato, que ela é suplementada. Inclusive na ração que tem carne também. E tem outros nutrientes ali que são suplementados. Então, eu tentei alimentar os gatinhos lá de casa. Eles ficaram 1 ano comendo essa ração vegana que tem aqui no Brasil. Eu conversei com uma autoridade aqui, uma pesquisadora que não é nem vegetariana, nem vegana, nem nada, que é da Universidade Federal, acho que é de Lavras, se eu não me engano, é especialista em alimentação animal. Ela falou que é possível, sim, alimentar gatos com uma ração 100% vegana, desde que ela tenha, né, esses nutrientes aí que são específicos para os carnívoros. Mas no nosso caso, especificamente lá em casa, um dos gatinhos apresentou problema renal. Agora, eu não posso afirmar que é por conta da ração, porque gato macho tem uma predisposição a ter problema renal. Mas aí, durante esse problema que ele teve, que eu particularmente não acho que tem a ver com a ração, mas durante esse problema que ele teve, a médica, a veterinária, falou que
que ele poderia fazer um teste de usar uma ração que chama Urinari, que não é uma marca, na verdade é ração urinária que fala. Várias marcas de ração têm esse tipo de ração específica para gato, que incentiva ele urinar mais, para ver se elimina. Ele estava com areinha no rim e tal. Se não eliminasse, aí ele ia ter que fazer uma cirurgia. Então, né, nesse ponto, aí naquele momento eles estavam comendo a ração vegana, aí eu falei, não, lógico que eu vou fazer. Comprei a ração lá urinária e dei, e ele não precisou fazer a cirurgia, melhorou e tal. Então a gente seguiu com essa ração urinária por um tempo, e depois a gente voltou para a ração que eles comiam antes de comer a ração que é vegana. Porque aí também isso divide opiniões, porque ao mesmo tempo que tem veterinários que falam, não, tá tudo bem e tal, dá para ter essa ração de boa, tem outros veterinários que falam que não é certo usar apenas uma ração que tem nutrientes sintéticos e tal para alimentar o gato, que isso a longo prazo vai fazer mal para o animal. Aí eu fiquei naquela, sabe, putz, aí pelo sim, pelo não, para garantir a saúde do animal que eu adotei, que eu falei que eu ia ficar 17 anos com ele ou mais, se ele viver. Então a gente lá em casa optou por dar essa ração que eles comiam antes, que é tipo a ração topo de linha aqui no Brasil, que tem para gatos, assim. Mas não é vegana. Então já estou respondendo também que eles não se alimentam assim. Eu adotei animais carnívoros e eles estão sendo alimentados assim. E essa questão chega também até aos santuários, por exemplo, né? Então, por exemplo, o santuário, o Rancho dos Gnomos lá que eu falei, eles têm leões lá que foram maltratados em circos e tal. E esses leões tem onça também lá, esses animais, os que são carnívoros, eles são alimentados com carne, comprada no supermercado. E aí aquela coisa, sabe, é que nem aquele negócio que eu te propus aqui, se você pudesse comer um queijo lá dentro do Big Brother para poder abrir um santuário depois. Então é um negócio que é uma dúvida ali. Mas o que eles fariam, né? O que poderia ser feito para não entrar nessa incoerência ali? Então mata o leão, então deixa ele morrer de fome? Então é complicado, a gente vive num tempo que a gente não tem todas as soluções ainda, a gente tem que aprender a administrar isso, tem que aprender a lidar com isso. Né? Eu acredito que daqui a alguns anos a gente vai ter mais segurança, mais opções também, de rações e tudo mais, né, para a gente poder alimentar animais carnívoros com uma ração que não tenha algo animal. Mas, por enquanto, tá nesse impasse. Falei pra caramba aqui, mas estou... Não, mas foi ótimo, eu não sabia dessa ração para gato. Eu tenho um gato e eu também não dava essa ração. Na Europa tem uma que chama, acho que é MCAT, que se eu não me engano é italiana, que deve ter em Portugal com certeza, e tem uma outra que eu esqueci a marca agora. Existe um site, agora me lembrei, existe um site que é vegancats.com, que aí lá você tem as rações vou anotar até. Que existem e tal. E mesmo nesse site, isso, agora, outra coisa muito importante que eu me lembrei, mesmo nesse site, vegancats.com, eles indicam rações e tudo veganas para animais carnívoros, mesmo neste site eles dizem que não é bom deixar a vida inteira do animal com essas rações, porque não se sabe ainda. Aí eu fiquei... Porque assim, não existe ninguém praticamente que afirme assim, que é 100% seguro, né? Apesar de tem essa pesquisadora aqui do Brasil que fala, mas ela ia publicar um estudo a respeito, e aí eu fiquei esperando o estudo, aí ela cancelou o estudo, eu não sei o que aconteceu, entendeu? Então ficou um negócio meio no ar, assim. Então, atualmente, eu não tenho a solução para isso. Entendi. O tempo. Só de pensar na solução já é bom, né? Só de debater isso aqui, né? Imagina, a gente tá falando de um assunto que há pouco tempo aí ninguém ia falar. Ai, tantas perguntas mais. Tem uma também que eu achei legal falar sobre os benefícios do veganismo para o planeta. Acho que de repente falar sobre também se tirar uma refeição, né? Porque muita gente fala, mas não consigo tirar totalmente, mas aí a pessoa não tem noção que se ela tirar uma vez, né, a carne do prato, né, a diferença que ela faz. Sim, não só para a questão do meio ambiente, mas mesmo para a questão animal também, porque quando eu sempre falo assim para as pessoas se tornarem veganas, né? Porque eu acho que... Perdão. Eu acho que isso é o que elas devem fazer. Mas quando a pessoa demonstra ter uma barreira muito grande, eu falo, então começa tirando uma refeição do prato, uma vez por semana que seja. Tem aí a campanha Segunda Sem Carne. Tem uma campanha também que é muito bacana, que é 21 dias sem carne, se eu não me engano é isso. Também da Sociedade Vegetariana Brasileira.
Então, são campanhas que existem, e eu sei que tem na América do Norte, na Europa também, várias campanhas para incentivar as pessoas a irem comendo menos carne. Então, para o meio ambiente, é bastante conhecida já a vantagem, porque a atividade humana que mais degrada o meio ambiente é a pecuária e a agricultura voltada para a pecuária. O que é isso? Quando a gente fala que é vegano, muita gente fala assim, mas você come tudo de soja, não sei o que, a soja está acabando com o planeta, né? Na verdade, a soja que vai para consumo humano é uma parcela mínima, assim, eu acho que é menos de 10%, não tenho o dado agora, mas é mínima. Porque a soja, as monoculturas que existem, principalmente aqui no Brasil, absolutamente gigantescas de soja, elas são para fazer ração para alimentar esses animais que estão sendo criados em sistema de confinamento, principalmente na Europa e na Ásia. Então, assim, a gente manda aqui do Brasil navios e navios e navios, assim, um atrás do outro, carregados de grãos, né? Não só soja, mas como sorgo, milho e outros grãos também, para alimentar esses animais na Europa e na Ásia. Aqui no Brasil, os bois, principalmente, eles são criados num regime extensivo, que para o meio ambiente também não é melhor, não sei se é melhor ou pior, mas é tão ruim quanto, no mínimo, que cada boi, ele ocupa o espaço aproximadamente de 1 hectare. Você imagina que no Brasil a gente tem 210 milhões de bois, entendeu? Então, assim, a Amazônia está sendo devastada para fazer pasto. Então, todos esses dados a gente tem de órgãos oficiais, e ONU já falou disso várias vezes. Então, uma alimentação que não incentive, né, a criação de animais, ela já está ajudando o meio ambiente, já de cara. Já. Então, eu sempre costumo falar sobre a questão animal, né, porque para mim é o mais forte, o mais óbvio, mas você ajuda também muito a questão do meio ambiente, também não consumindo nada animal. Tem mais coisa para falar disso aí, mas acho que tem muita vai parecer coisa pra falar. Uma palestra, assim. Aí tem outras perguntas também aqui. Não sei se tem mais alguma pergunta. Não, do meu lado aqui, não. Já fiz todas que eu vi. Então vamos ver se tem uma caixa. Você consegue ver essa caixa de pergunta? Que caixa de pergunta? Acho que não. Então é para mim, só né? vejo os comentários subindo. Deve ser. Uma caixa de pergunta aqui. É possível ser 100% vegano? Essa pergunta já foi respondida, né? Então, mas já foi respondida? Não? Da questão do medicamento e tal. Dentro do possível e do praticável, né? Dentro da porque, assim, essa expressão 100% vegano, algumas pessoas usam para falar assim, já que não é possível ser vegano de verdade 100%, então não vou ser nada. Mas, na verdade, o ser vegano, ou seja, ser vegano 100% vegano, já é você estar dentro do possível e do praticável. Então, não é porque você consumiu um medicamento que você é 99% vegano. Você continua sendo 100% vegano, porque ser 100% vegano inclui essas faltas de opções que você tem. Né? Então, você não é um pouco menos vegano se você faz uso de alguma coisa animal que você não tem escolha sobre. Então, fui longe agora, hein? Deixa eu anotar aqui. Foi ótimo. Acho que é isso, né? Tem muita pergunta aqui, mas acho que a gente vai ter que ficar aqui até... Olha, tem 19 perguntas. 20. Não, tem mais, gente. Não consigo. Acho que tofu. Muita gente fala sobre tofu, parece assim. Tofu acho que é o protagonista. Teve uma pessoa que viu um comentário subindo aqui. Até queria te perguntar sobre isso. E eu esqueci. Lá durante o Big Brother, apareceu um coelho lá dentro, né? Que esse coelho tá com você até hoje. Tá. É isso mesmo? É a Xuxa. Eu dei o nome. É macho. Eles mandaram esse... é macho? Ou Xuxa? Eles mandaram esse coelho para você, especificamente? Eles colocaram na casa? De onde veio esse coelho? Você sabe como é que eles compraram esse coelho? Foi adotado? O que foi esse coelho? O que aconteceu foi... A Xuxa chegou no confessionário pra Yuri. E a Yuri trouxe pra dentro da casa. Foi um dia super turbulento, assim, tava muito, muito barulho e som e não sei o quê. E aí peguei o coelho e falei, gente, ninguém vai tocar nele, porque imagina um neném desse tamanho, assim, que vai ficar assustado, ninguém vai encostar. Pronto, minha bateria. E aí ninguém vai encostar. E peguei. Agora, e peguei mesmo, assim, né? Falei pra Yuri, brincando, falei, Yuri, mãe é quem cria. E aí fiquei responsável, né? Me apeguei, mas assim, eu sempre deixei claro, né?
que eu não compraria um coelho, eu adotaria, né? Então, se é alguém que muita gente me pergunta onde é que compra, eu sempre falo, gente, não compra, adota. Eu vou até fazer um vídeo com uma veterinária na semana que vem sobre isso, sobre os lugares para as pessoas conseguirem adotar os coelhos. Tem muito coelho que tá abandonado, que precisa. Então, eu sempre deixei claro isso. Veio até mim, entendeu? Eu não comprei, nem deixei de comprar, nem adotei, nem nada. Assim, chegou ali aquela criatura fofa e eu falei, eu vou criar. Né? Então, eu não olhei, não ia falar, ai, não, isso foi comprado, então eu não vou adotar, né? Porque não existe isso pra mim, mas eu, na minha o vida, programa não faria comprou isso. esse coelho, isso que eu não entendi. O programa Eu colocou não para sei. Yuri, que é outra participante, não tem a história dele, então, né? Eu não Não entendi sei. por que ele entrou. Se foi algum familiar que mandou para ela, isso que eu não... Não sei. Também, não sei. Tá, Eu sei da tá bom, mas história a ele... partir da porta pra dentro, assim, até a Sim, porta eu não sei como é que ele apareceu. tá. E eu fiz o Quando eu vi que possível. surgiu esse coelho, eu achei meio bem ponto negativo da produção do programa, não seu, porque eu Sim, faria a mesma coisa se eu estivesse lá, óbvio, né? sim, Tentaria cuidar do animal e tal. Mas sim. achei um ponto negativo da produção do programa. Se tiver alguém assistindo aí, não faça na próxima. Pessoal da TVI, não faça isso na próxima, tá bom? Apesar do coelhinho Ai, passa bem, mas não é legal não. sim, pois, E, pois, eu adoraria aprender a falar pois. português de A gente Portugal. pega, a gente pega os trejeitos. Eu falo muita coisa daqui, tem muita coisa que eu adoro, assim, pois eu adoro. As cenas, assim, Pois, também é legal que eles falam as pois. cenas. Como? As cenas, né? A gente fala muitas coisas, né? Ah, muitas coisas, não sei o quê. Ah, muitas cenas. As cenas aqui é no lugar da coisa que a gente usa. Ah, é, cena, mas cenas no sentido de cena mesmo, sei lá, É, de de um cena. filme, é Nossa, isso? que Um cena. Um acontecimento. acontecimento, né? Ou então um objeto mesmo. Eu acho que também, para objeto também. Nossa, que cena estranha. Tem uma coisa assim, sabe? Eu Entendi. gosto muito, também uso. E o Xuxa tá aí? Tá, eu posso pegar, tá no meu quarto, porque aqui tem um monte de fio, né? E ela é um Ah, roedor. E aí eu tá, deixo não, ela no mas se quarto, mas você eu acha, posso pegar. pode um pouquinho pra gente finalizar com o Posso? coelhinho, só pra aquela Posso? Vou lá audiência lá em rapidinho. cima, assim? Vou pegar. Tá bom, beleza. Ai, Xuxa. Enquanto isso, deixa eu ver se alguém tem mais alguma pergunta aqui que eu possa ir respondendo sem ela. Ana ensina o português de Portugal. Ana Cate falou. Mais aqui. Santiago Casqueiro Domingues, que cena. Nossa, cena com S, será? Ou será que foi o Santiago que escreveu errado? A Adriana GSL11 foi um presente para Yuri porque tinha assustado com as baratas. Foi um presente. Mas quem será que mandou isso? Calma, não vai pular, hein, mãe? Vamos ver. Voltei. Olha só. Ela vai pular daqui a pouco, né? Ai, eu Ela vou. pula? Ela pula. Ai, É ela ou ele? ai, mãe! Caiu. É ele. Mas ele Maus pra... tratos ao vivo aqui, hein? Mãe! É um sofá? Explica que é um sofá isso, por favor. Gente. Ah, tá. Mãe! Ah, que bonitinho. Ela é um neném. É um neném. E é difícil, porque eu fiquei sabendo que cuidar de coelho não é fácil, né? Gente, é a coisa Eles mais são simples do bem agitados, né? universo. É Nossa, é porque a simples? Xuxa... Gente, pra mim a Xuxa eu não sei, então. A personalidade dela é muito querida, assim. É. Ela só me beija, ela me segue. E ela tá do meu Ah, lado, é? ela fica me dando um monte de beijo. E ela faz xixi dentro da casinha a maioria das vezes, Olha, sozinha. que nem um É, gatinho mesmo. o cocô é uma coisa minúscula, parece uma ração. Nem sei se tem um cocô por aqui. E ela é Não vegana, tem. né? Naturalmente. Ela é vegana. Vegana, mãe! Ai, Vou embora. segura ela aí, Tá Fabiana. fechada a porta aí, né? Tá, minha amiga tá aqui, tá com ela. Ah, tá. Mas é isso, eu tô a tomar cuidado. O negócio é tomar cuidado com o fio, né? Lá na casa eu não deixava muito Uhum. solta por causa dos fios. Eu só soltava quando eu tava olhando pra ver se ela não ia roer nenhum fio, né? Por isso que ela Sim. não ficava. E também muita gente andando, né? Então eu sempre falava, gente, soltou, cuida. Porque não adianta soltar. Fala, Uhum. tem que soltar toda hora. Solta, mas fica de olho, né? Porque se você soltava, ele é muito perigoso, é muito pequenininho.
Acho que é Ana, um última trabalho. pergunta, se você não tiver mais nenhuma. Última pergunta, você participaria do Big Brother Brasil? Olha, essa pergunta sempre me fazem, estão me fazendo ultimamente aí, né? Eu não vou dizer nunca, é o que eu me respondo sempre. Nunca diga nunca na terra do nunca, Uhum. né? A princípio, não tá nos meus planos. Não? A princípio, não. A princípio, não. Não vou Pô, dizer que eu não vou, né? eu tinha um convite aqui que a Globo pediu para te passar, então como é que eu faço aqui? Corta, então tira. Fala, E aí agora? manda o convite e deixa eu pensar. Ah, peraí que eu já dei uma mudada aqui já. Não, eu tenho O que pensar, eu prêmio. não tenho. Assim, o prêmio é Mara, né? Então, o prêmio aqui acho que é 1,5 milhão. Quanto que era em Portugal? Era 50 mil euros. 50 mil euros só? 300 mil reais, eu acho. Né? Por aí, se Nossa, for seis. pouco mesmo, hein? É, Aqui no Brasil é porque bem é maior e. proporcional, né? O Portugal é muito É, pequeno, né? Então, realmente. em relação assim, à proporção da população, é meio que proporcional, assim, né? Tá. Eu Então eu, penso. eu tô com o Boninho aqui, ele vai te fazer o convite aqui agora. Ah, tá bom. Tá bom? Pode vir então. Porra, já pensou? Gelou, hein? Ah, olha, tem que pensar, porque essas decisões não são feitas assim, porque... Olha, mas também Aham. o Brasil porque o programa lá é diferente, né? O Uhum. prêmio é Mara, né? Mas não sei, é muita... Não sei lá, acho que a pressão é É, mais do lado de fora que do lado de dentro, né? Que a gente de lá dentro fala, é muita pressão, não sei o quê. Eu acho que é o diferente a último, pressão. o último Big Brother aqui foi um dos mais bacanas dos últimos anos, porque foi com o pessoal da internet, influenciadores e tal, e tinha Sim, tudo para dar errado, né, por ser assim. Mas na verdade foi bem legal, porque muitas meninas lá falando sobre machismo, né, sim, defendendo a questão do feminismo e levantando sim, pautas, né, de igualdade racial, e sim, várias questões que eu falei, pô, olha esse Big Brother, e deu sim, audiência, e foi legal, e foi sim, educativo também. Então sim. acho que Eu a vi visão alguma do Big coisa. Brother aqui, a expectativa não, a visão mesmo do público para o Big Sim, Brother aqui, eu acho que mudou bastante sim. nessa última edição aí. Então, se você for convidada, pense com carinho aí para falar sobre o veganismo. Ah, claro, se eu for convidada, eu vou pensar com carinho mesmo. Tá bom, Vamos Boninho? ver. Legal? Ela vai pensar, tá? Pode ir indo agora, vai. Vou pensar. Então é isso. Tem mais alguma pergunta aí? Eu acho que eu tenho muitas, mas eu não vou fazer mais, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, daqui a pouco isso cai e a gente termina, É. terminando. E a Xuxa tem que fazer a janta lá também. Tá assistindo aí. Ah, pois é. Ai, meu Deus, Xuxa. Senão fica segurando muito povo aqui. Obrigada. Ai, eu gosto muito, sou muito Muito fã. obrigado pela oportunidade, Ana. De repente a gente Obrigada faz eu. outra live mais pra frente. Claro, obrigada, eu super amei. E eu queria falar também para as pessoas te seguirem lá no YouTube, no Portal Vista, seguir os vídeos realmente são incríveis. Eu vejo vários, assim, eu só vejo o YouTube. Essa é a maior parte do tempo que eu passo é ou no YouTube ou no Netflix. E no YouTube, os seus Uhum. vídeos eu vejo. Ai, já vi muitos, não vou dizer que eu vi todos, mas eu vi vários. E eu adoro. Sempre que eu tenho uma dúvida também, alguma coisa, você também é minha referência, assim, para tirar. Obrigada. Legal. Muito obrigado. Espero te ver fazendo ativismo vegano de novo aí em um grande veículo. Ou de repente até abrindo um canal no YouTube. Você já pensou nisso? Sim. Olha Eu, eu perguntando de eu, novo. eu E, tenho e eu canal, né? finalizando já. Eu Você tem um tenho, canal já no YouTube? eu tenho canal, Ixi, mas assim, olha eu eu tô dando o H. engatinhando, né, pra ele, né? Tá. Ainda não, pra mim eu vivia de YouTube na minha floresta com os meus bichos, é sempre perfeito, Aham. né? Falando sobre E é o quê? veganismo, cuidando dos animais. É Pra Ana mim ia ser Catarina? Mara. Como é que é o YouTube aí para eu seguir lá depois? É a Ana Catarina, se procurar Ana Catarina vai aparecer, com TH. Tá. Vou seguir então. Ah, obrigada. Eu vou Vou me fazer mais. Essa inscrever. semana eu vou fazer o segundo. Fiz o primeiro, falando sobre a perfeição, da questão de que eu queria fazer um canal, mas eu queria que a decoração fosse toda maravilhosa, que os equipamentos fossem maravilhosos, aquela mania de perfeição que impede a Aham. gente de agir, né? De fazer. Uhum. Então, eu comecei falando sobre isso. Então, para mostrar o desenvolvimento, né? Desde o início, né? Porque as pessoas não crescem com tudo mara, né? Com tudo É, maravilhoso, com cenário exatamente. perfeito, né? As pessoas têm o desenvolvimento, né? E só aprende fazendo. Então, eu comecei por aí, Uhum. falando sobre isso. E aí eu vou continuar. Tá certo, então. Muito obrigado, então. Obrigada. Obrigado a todos que estiveram por aí.
Obrigada mesmo, todo mundo. Xuxa, meu Deus. Um beijo para minha mãe, para o meu pai, especialmente para você. Um beijo pra minha mãe, meu pai, especialmente para você e para Sasha. Aí tem a Sasha. Poxa, E o Juno. tinha Um beijo Sasha. pro Juno, pra Sasha e pra Xuxa. Pro Juno. É um trava-língua danado. Obrigada, Fábio. Tchau. Um beijo. Eu vou tentar guardar essa live aqui e colocar no Instagram, no YouTube, Vou também. por aí, tá bom? Eu vou também. Obrigada. Tá bom, então. Tchau. Um beijo. Valeu, galera. Tchau, tchau.